Olá, eu sou Guilherme Macalossi, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Paulo César Tinga, astro do futebol, empreendedor social, sujeito que tem uma linda trajetória. Seja muito bem-vindo, Tinga, é um prazer falar contigo. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela recepção aí, pelo carinho de sempre. O Tinga que está lançando um livro chamado Chamando a Atenção da Sorte, pela editora Vitrola. Vou pedir aqui para o pessoal da produção dar um enquadramento na obra. Conta a sua trajetória, conta os casos que presenciou, testemunhou, fala um pouco sobre o que o fez mover para frente. Tinga, o que te inspirou a publicar um livro? Vamos começar por aí. Bom, primeiro o próprio título do livro, né, ele já vem daquilo que eu acredito como formação e para mim o que move o mundo são as perguntas, né, a curiosidade, né? A partir do momento que a gente cresce, a gente começa a se perguntar como é que é o mundo, como é que são as coisas. E o título do livro nasceu de uma pergunta, né, após eu estar fazendo uma palestra 5 anos atrás, e eu abri para perguntas para o público, e a primeira pergunta que veio, ela foi quase uma indagação que gerou o título desse livro, né? O cara pegou o microfone e perguntou, né, se eu acreditava ou não na sorte, por ter virado jogador, num lugar onde todo dia acorda, cada menino que acorda aí, ou que nasce aí num hospital, né, recebe uma bola, uma camiseta de um time, então de cada 10 meninos, 11 querem ser jogador de futebol, né? E ele me perguntou se eu acreditava na sorte, se eu tive sorte em virar jogador. E na época eu não sabia muito o que responder, respondi o que virou o título do livro. Eu falei que não acreditava e nem desacreditava na sorte, mas se caso a sorte existisse, ela deveria ser muito inteligente, porque ela sempre escolhe quem trabalha, quem se reinventa, quem acorda cedo, quem tenta, quem erra. E como eu não sabia se a sorte ela existe ou não, que eu seguiria chamando a atenção dela trabalhando. E aquilo ali virou uma loucura no dia, as pessoas aplaudiram, e a partir daquele momento eu comecei a pensar comigo, se um dia eu for escrever um livro, o nome vai ser Chamando a Atenção da Sorte. E aí passou 5 anos e aí cheguei à conclusão que pela história que eu vinha conquistando fora dos gramados, que isso foi muito mais difícil, né, Guilherme? Imagina, aos 37 anos eu praticamente tive que nascer de novo. Eu tinha a 5ª série e tive que me reinventar. Eu parava de fazer a única coisa que eu sabia fazer profissionalmente, que era jogar futebol. Aos 37 anos eu estava impedido de fazer isso, como quase todo jogador, né, que para muito cedo. Idade que está começando para qualquer coisa, eu estava parando a minha utilidade. Então, o livro conta muito sobre o meu pós-carreira, muito mais do que no futebol. Sim. E Tinga, vamos lá, você veio de baixo, você nasceu num bairro pobre, num bairro periférico. Inclusive tem aqui no livro uma passagem sua sobre o período que você teve na FEBEM, que você fala que é uma memória triste da sua vida. Como é que você se colocou rumo ao lugar que hoje você ocupa na sociedade? E, inclusive, servindo de exemplo para meninos e meninas que nascem nessa mesma condição. E, nesse sentido, qual que é o papel do ídolo? Então, Guilherme, eu acredito que o que fez a diferença, e está fazendo até hoje, né? Porque a vida, ela... né, até é interessante que o nome do programa, né, é Rio Grande que deu certo, né? E a gente sabe que dá certo, a gente tem que estar todo dia provando, todo dia trabalhando, né? Então, não tem nada definitivo, né? A gente está sempre procurando crescer e aprender. Mas eu acredito que o que formou a minha base, né, foi a educação. E a educação que eu tive, ela não foi uma educação tão forte a nível escolar, né? Eu estudei até a 5ª série, até os 37 anos. Mas eu tive uma educação muito forte de família, né? A minha mãe, por mais que criou a nossa família sozinha, ela sempre foi muito forte, né? Sempre trabalhou muito, sempre teve disciplina comigo, com a minha irmã. E para mim, escolher alguns caminhos, né? E que eu tive vários caminhos de oportunidades que, com certeza, o final seria bem diferente do que é hoje, caminhos errados. Para mim, escolher o caminho certo e não escolher o caminho errado, o que fazia eu tomar a decisão certa era
tudo que eu via na minha mãe, o sacrifício que eu via de ela sair com uma sacolinha vazia para trabalhar e voltar com 2 cheias a madrugada inteira trabalhando. Então, quando eu tinha que tomar uma decisão que eu sabia que ela não iria gostar, eu pensava sempre, pô, eu vou estar desapontando alguém que está sacrificando por nós. Então, esse tipo de educação que eu às vezes falo para os jovens, né? Porque hoje tu pega os jovens... Que é a ideia de formação moral, antes de qualquer formação educacional. Você pode ter uma formação educacional e ter a moral torta. Exato, não vai adiantar nada. Mas você compensa se você tiver uma moral bem formada. E o exemplo de uma estrutura familiar é importante. Exatamente, porque nós estamos num momento, principalmente no Brasil, né, que a única coisa que todos concordam, que quando a gente começa a falar sobre corrupção, desigualdade, assalto, morte, quando a gente começa a falar essas coisas, cada um vai ter um viés, um jeito de falar, um lado de falar, mas a única coisa que todos vão concordar é que falta educação. E quando se fala de educação, todo mundo pensa na educação de conteúdo. E, sinceramente, o que nós precisamos agora não é essa educação de conteúdo, ela é complementar. Conhecimento ele é importante sempre, mas a educação que vai fazer a diferença é isso que nós acabou de falar, Guilherme. Sim, sim, não, não. Pô, se isso aqui não é meu, não preciso mexer nisso aqui, que eu vou trabalhar, tem a causa e consequência, se eu tomar uma decisão errada, a consequência vai ser errada. Então, é esse tipo de educação, são esse tipo de situações que eu quis trazer para dentro de um livro, né? Porque como me tornei um jogador de futebol, sendo que tinha jogadores muito melhores que eu. Algumas decisões eu tive que tomar, algumas coisas eu tive que negar. Imagina, com 15 anos, os amigos meus na sexta e no sábado iam para a festa e eu ia dormir, né? Para mim poder ir treinar. Eu queria também ali, mas em algum momento eu tive que fazer a escolha, né? Então, chegou um momento que as coisas deram certo e as pessoas falaram, tu teve sorte. Como assim sorte, cara? Eles ficaram na festa e eu fui dormir, né? Então, eu fiz uma escolha que naquele momento não era o que eu queria também estar na festa, mas eu preferi porque eu tinha um objetivo. Então, é esse tipo de educação que eu tento trazer dentro do livro com as histórias e fatos que eu venho contando aí dentro. E Tinga, no livro tu também fala sobre algumas das suas frustrações lá no início, por exemplo, a peneira do Internacional. E nós temos hoje um problema, que é o impacto da frustração na vida da pessoa, seja de que classe social for. Mas nós sabemos que quando a pessoa vem de uma classe social menos favorecida, com menos renda, isso pode representar o tudo ou nada. O que você diria para o jovem da periferia, que está buscando uma oportunidade, está tentando chamar a atenção da sorte, mas vem colhendo resultados negativos no momento? Qual que é a mensagem de perseverança que alguém que passou por isso e depois conseguiu obter o sucesso pode dar? Exatamente, Guilherme. Eu fiz, né, imagina, eu colorado desde a infância, sonhava jogar no Inter, fiz 3 testes no Inter, fui reprovado os 13, o primeiro no Grêmio, eu acabei passando. Imagina, quando eu fui fazer o 4º teste meu, que seria o primeiro no Grêmio, quando eu cheguei na parada de ônibus, tinha uns amigos na esquina, os caras, pô, tu vai ir de novo? Né? Pô, mais fácil ficar aqui na esquina, fazer uma correria aqui, ganhar um dinheiro aqui. Tu imagina, cara, eu já tinha sido reprovado no time que eu torcia. Eu acreditar que talvez num outro time que eu não torcia, né? Porque quando tu é criança, tu acha que tu vai jogar no time que tu torce. Então, esse momento que nós estamos vivendo, né, de que as pessoas acham que não vão ser frustradas, as pessoas estão acompanhando pessoas que nunca fizeram nada na internet, mandando elas fazerem, pessoas que nunca trabalharam, ensinando a trabalhar, pessoas que nunca foram casadas, dando curso de casamento, não tem como ela dar. Se ela nunca foi casada, não tem. Vai ter um momento que ela não sabe o que é. Então, a grande preocupação que eu tenho, e eu sempre tento passar isso, independente de ser jovem, porque até adultos estão vivendo assim, né, achando que podem tudo. Eu sempre digo para as pessoas, a gente pode tentar tudo, mas a gente não pode tudo. Tem muita coisa que eu queria e eu não consegui. E nem por isso eu me sinto um perdedor. Então, as negativas da vida, as frustrações da vida, elas fazem parte. Sinceramente, se tudo que nós pensássemos desse certo, a vida seria chata pra caramba. Se tudo que eu quisesse ter, que tu quisesse ter, tu tivesse,
imagina, seria chato pra caramba a vida. Aliás, isso que tá falando aqui lembra um pouco o discurso do Rock Balboa pro filho dele no filme, É? né? As porradas que a vida lhe dá. Né? E Cara, a sua capacidade de resistência a elas. Né? cara, senão tu não tem história. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, eu tento passar isso dentro do livro e nos lugares que passo, de que, cara, eu vou te admirar tu tentando tudo, né? Mas eu não vou te enganar dizendo que tu pode tudo, né? Eu posso ser o que eu quiser, não, tu pode ser o que tu quiser, mas vai ter barreiras no que tu quer ser, né? As pessoas não se moldam à nossa própria vontade, né? Tem decisões na minha vida que eu tomei e que eu tive uma resistência ali, uma dificuldade ali, e eu falei, cara, mas eu tomei essa decisão, eu escolhi esse caminho. Por exemplo, quando eu saí do futebol e comecei a migrar para estudar e fazer as palestras, cara, as pessoas achavam que eu estava louco. Por quê? Os clubes tudo querendo me pagar muito bem, muito melhor do que eu recebia, mas eu tinha uma escolha, eu tinha um caminho, eu sabia o que eu queria. Eu não queria mais estar dentro do futebol. Com tudo que eu vivi, sou grato, a minha vida, eu só tenho que agradecer. Eu só estou vivendo o que eu estou vivendo hoje graças ao futebol, mas eu queria enxergar um outro mundo também. Eu queria sair de dentro da bolha, eu queria também mostrar para mim mesmo que eu tinha capacidade de desenvolver outras coisas fora do futebol. E as pessoas achavam, pô, tu tá maluco, é mais fácil ir para um clube, eles estão te querendo, vai para ali, é mais seguro. E hoje, passando-se 10 anos, né, da minha aposentadoria, um cara, eu brinco, né, um cara da 5ª série, um escritor, né? Então a gente pode muita coisa, né? Nem tudo vai dar certo, mas as pequenas coisas que têm dado certo têm me alegrado muito e eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei. Eu queria só jogar futebol e hoje eu estou vivendo coisas muito maiores que isso. Muito bem. Nós estamos conversando com o Paulo César Tinga, que está lançando esse livro aqui, né? O lançamento é uma obra que traça aí uma linha histórica com os exemplos que o Tinga pode dar através do que ele vivenciou, chamando a atenção da sorte. Na sequência, nós vamos conversar um pouco sobre o momento do Tinga como empreendedor social, que também é muito importante porque tem um impacto enorme na sociedade. A gente faz o intervalo e nós voltamos com o Rio Grande que dá certo. E nós estamos de volta com o Rio Grande que dá certo hoje, recebendo Paulo César Tinga, ex-jogador de futebol da dupla Grenal, está lançando o livro Chamando a Atenção da Sorte. Essa obra aqui que eu tenho em mãos, né? Tinga, vamos falar um pouco sobre o teu momento. Você se reinventou no sentido de que deixou os campos, passou a atuar fora deles, como empreendedor social. Qual foi o momento que você teve o estalo? Talvez até puxando um pouco pela sua vivência, para fazer esse exercício permanente de retorno à sua origem, ajudando pessoas em condições precárias a ter uma oportunidade na vida. Fala um pouco para nós sobre o seu momento e o que lhe inspirou para atuar dessa forma. Então, Guilherme, acho que acredito que na parte social é uma coisa que de onde eu vim, acho que desde que eu nasci, eu vi pessoas se ajudando de alguma forma, né? A minha mãe, principalmente, né? De ir no vizinho, o vizinho dá um açúcar, ela dá um arroz. Então, querendo ou não, a gente cresce, né? A gente é um pouco daquilo do ambiente que a gente vive e o ambiente que eu cresci era esse, né? E aí, quando eu comecei a jogar futebol e as coisas começaram a dar certo, eu sempre, durante 20 anos de futebol, eu sempre fiz as minhas ações dentro da Restinga. E depois, com um pouco mais de entendimento, eu, né, quando parei de jogar, consegui me organizar para fazer isso de uma maneira que eu tivesse, né, um pouco mais na diretriz dessas situações. Então, primeiro, o que eu fiz, né? Eu comprei um ônibus, né? E eu tinha um sonho eu sempre tive um sonho assim, não chega a ser um sonho extraordinário, mas era um desejo mais do que um sonho, né? De ter um restaurante popular que eu pudesse dar comida para morador de rua. Sempre isso me chamou muita atenção, sempre que eu passava pelas ruas, assim, com moradores de rua, eu pensava, puta, queria ter um lugar para
para que eles pudessem comer. Na minha cabeça era o seguinte, é um lugar que pelo menos uma vez por dia eles pudessem comer como nós comemos em casa. Tem uma boa refeição. E sentado, apoiado numa mesa. Porque se a gente for pegar historicamente, os moradores de rua, eles comem deitados, sentados num chão, embaixo de uma marquise. Então eu pensava assim, como eu gostaria que pelo menos uma refeição no dia eles estivessem como todos nós temos, como a maioria ou quase todos que estão nos assistindo, come sentado numa mesa, né, uma cadeira apoiada numa mesa. E aí depois comecei a tentar entender um pouco como fazer isso, eu vi que era um pouco mais difícil, porque também não é fácil tu ajudar no Brasil, não é fácil até para fazer. Por que é difícil? Cara, nós temos burocracia. Vou te dar um exemplo. Quando eu comprei o ônibus e fui fazer, conversar na época com o prefeito, na época, e até me ajudou bastante assim no sentido de ideias, né? Eu não pedi nada, né? Até porque eu fiz tudo, foi eu que comprei, né? Mas eu fui tentar entender como é que eu ia fazer isso, né? Querendo ou não, eu estou fazendo uma coisa dentro da cidade, eu tenho que conversar com quem tem a chave da cidade, que é o prefeito da época. E aí ele falou, pô, Tinga, é legal, só cuida aí, porque, né, se alguém... E até não foi ele que falou isso, mas ele trouxe pessoas da área ali, da nutrição e tal, da época. Ele falou, temos que cuidar tudo direitinho, porque se alguém comer e passar mal, tu pode te incomodar. Cara, e aí eu, na época, eu falei, tá, então ele pode pegar no lixo, mas não pode comer comigo ali. Então, hoje eu acredito que as leis já até mudaram um pouco isso. Isso era uma coisa também que mexia comigo. Às vezes eu ia numa churrascaria, comia e via aquele monte de coisa que ia fora, perguntava, desperdício. Pô, você não pode dar isso aí, pô, a gente tá louco para dar, Tinga, mas se a gente dá, se incomoda. E isso não me entrava na minha cabeça, né? Porque eu trabalho com prática, eu trabalho com teoria. Na prática, é mais fácil ele ter uma doença pegando no lixo do que pegando ali depois do restaurante. Então isso acaba sendo difícil. Tem muita gente que quer ajudar, mas se ela começa a escutar o que ela pode se incomodar ajudando, ela não faz. O Estado impede ou ele atrapalha o exercício do indivíduo que quer ajudar os outros? Eu não sei se ele atrapalha Eu acredito que não é o objetivo, né? Eu acho que tem leis nossas que são muito antigas, muito antigas, isso em todas as áreas, e ela acaba engessando muito, dando até medo de as pessoas ajudarem, né? Nós temos que focar mais na prática. Sim. O que a pessoa precisa? Precisa comer, então tem que comer. Então, eu acho que o Estado precisa, como o mundo todo tem se renovado, se reinventado, o Estado precisa acelerar essas coisas também. De burocracia, de tempo, né? Tu quer abrir um negócio, pô, Tinga, daqui um mês tu pode abrir. Cara, mas fome é amanhã, fome é hoje, fome é amanhã de novo, é à noite. E ela se renova, né? Passou a fome agora, daqui a pouco está com fome então de não novo. dá para ficar com muito processo em algumas coisas. E eu, né, acabei escutando tudo e fiz. Então hoje a gente tem um ônibus lá na Restinga, que a gente serve 200 almoços todos os dias, com armador de rua. Dentro desse ônibus, eu sempre me identifiquei muito com a leitura, sempre gostei muito de ler, né? Então, agora eu consegui escrever, né? Agora é autor de um livro, produziu um. Né? De tanto que eu li. Então dentro desse ônibus tem 1000 livros, né? Uma cozinha industrial, que já servimos até 500 almoços por dia, tem capacidade para isso. E tem 1000 livros que eles ficam ali. Quem quiser pegar, leva para casa. Inclusive, na Feira do Livro, esse ano, a gente serviu cachorro-quente e refri para quase todas as escolas públicas que foram lá. E ainda doamos livros, as pessoas pegavam um livro ali das escolas públicas. Então, eu sempre tive esse olhar social porque a vida me ensinou isso. Mas eu sempre digo também, Guilherme, o primeiro olhar social que eu tenho é para a minha vida. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu empreendo... Porque eu digo assim, da comida, da bebida, da casa, é social. Mas para mim o maior projeto social inventado da história é a geração de emprego. Porque se todo mundo tivesse empregado e bem remunerado, não precisaria eu ter um ônibus, não precisaria ninguém dar comida para ninguém. Então assim, a gente tem que começar a ter um olhar no Brasil de incentivar as pessoas que empregam, incentivar as pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, nós estamos empregados. Tu faz a parte social, além de tu fazer a tua, que eu tenho certeza que em alguma pessoa você ajudou, ou casa com o teu lucro e ainda com o teu imposto de renda, todos os projetos sociais que tem, escola pública, creche pública, você faz parte disso, nós fizemos parte disso, quem paga imposto aqui no município. Então isso, porque se a gente for pegar o município, o estado, ou quem for, ele não tem dinheiro se nós não pagar nossos impostos. Então, a geração de emprego continua sendo ainda
a maior ação social, a maior maneira de socializar. Uma família trabalhando, ela tem dignidade. A pessoa chega na casa dela, ela come o que ela quiser, não precisa dizer, ó, estão me dando. Não, não, se eu quiser tomar meu negocinho, eu vou tomar, eu trabalhei. Então, eu sempre digo para as pessoas, cara, as pessoas vêm, pô, Tinga, tu faz um monte de projeto social, que legal. Eu falei, cara, se tu está empregando alguém e tu está trabalhando, tu já está fazendo social também. Então, todos nós fizemos. Então, é esse olhar, que eu também falo isso no livro, que eu acho que a gente tem que começar a entender que, cara, crescer, ninguém cresce sozinho. O cara que tinha um caminhão, quando ele compra o segundo, alguém dirige o segundo caminhão, né? Esses dias eu fui num casamento, um amigo meu fez um casamento, gastou uma grana num casamento. E eu estava conversando com um outro amigo que foi no casamento, tentando fazer conta quanto o cara tinha gastado, dando dinheiro do caramba. Aí esse amigo meu falou assim para mim, Tinga, esse dinheiro estava na conta do cara, era dele. Sabe onde é que está esse dinheiro agora? Com o garçom, com o cara que fez o show, com o salão, com quem decorou. Então, essa festa foi boa. Aquele dinheiro era do cara, ele já tinha, estava parado, hoje ele está distribuído, porque teve geração de emprego ali naquele momento. Então é isso que eu acredito, para nós crescermos no Brasil, nós temos que dar oportunidade, gerar oportunidade de emprego, cuidar da nossa educação, né? Eu brinco assim que as primeiras pessoas que eu chamei de professor com orgulho foram meus treinadores. A maioria não era nem formada em faculdade. Mas a maneira que eles me tratavam, a maneira que eles falavam comigo, a preocupação que eles tinham comigo, se tu for pegar hoje uma entrevista do jogador de futebol aí, ele fala, o professor mandou fazer isso, o professor mandou fazer aquilo. A maioria dos treinadores, agora que a CBF está cobrando isso, mas a maioria dos treinadores nem faculdade tem. E são reconhecidos como professores. Por quê? Porque se preocupam com o atleta, porque tem talvez não tenha aquele conteúdo que a gente estava falando, né? Acadêmico, mas tem, cara, como é que você está? O que está precisando? Como é que está a tua família? Olha que louco, né? Hoje nós falando de educação, que eu acho um grande erro também, né? Tem duas coisas que eu vejo assim, eu tenho minhas viagens na minha cabeça, eu falo assim, não acredito que ninguém vai falar isso, né? Hoje, quando a gente fala de violência, né? A gente fala de violência, ou principalmente quando fala de educação, as pessoas começam a discutir o professor, cara. Cara, o professor não tem culpa nenhuma, né? O professor é vítima da violência. Vítima da violência. Ele está lá, num lugar que muitas vezes sofre o assédio de criminosos. Entendeu? Não, a nossa educação está assim, mas os professores... Cara, não tem que começar por ele. Cara, como é que essas crianças estão chegando lá, né? Porque, para mim, a escola ela tem que dar conteúdo. Quem tem que dar educação básica é a família. Entendemos que no Brasil uma desigualdade gigante, eu fui criado só pela minha mãe, praticamente já não estava em casa o dia inteiro, enfim. E ao mesmo tempo eu falo para os jovens, né? Porque tem muitos jovens que dizem que tomaram decisões erradas porque não tiveram uma base familiar. Eu pergunto, por que não teve uma base familiar? Porque eu fui criado só pela minha mãe, ou só pela minha avó, só pelo meu pai, e ele nunca estava em casa, estava sempre trabalhando. E eu sempre digo para eles, se teu pai ou tua mãe ou tua avó não estavam em casa, mas estavam trabalhando, tu teve a melhor educação que eles poderiam te dar. Não adiantava nada minha mãe ficar comigo, me alisando meu ombro, e nós três passando fome junto. Então é como a gente quiser olhar a vida. Eu poderia contar isso, minha mãe trabalhava de dia, aí sexta e sábado ela trabalhava na madrugada, no Clube Teresópolis, então eu não tive uma base legal, eu posso escolher qualquer coisa. Não, eu preferi olhar assim, cara, esse sacrifício que a minha mãe está fazendo ali, cara, eu não vou fumar isso aqui, cara. Eu não vou pegar isso aqui. Olha a hora que ela está saindo de casa, a hora que ela está chegando. Então, aquilo era muito mais forte do que me ofereciam, entendeu? Sim. Então, para mim, isso tem que estar dentro da escola, cara. É esse tipo de comunicação que hoje, talvez os nossos jovens não escutem isso, né? Não escutem esse tipo de olhar. Cara, peraí, pensa o seguinte, teu pai ou tua mãe não estão em casa todo dia. Cara, mas tu não teria esse tênis, tu não teria essa comida se eles estivessem em casa todo dia, talvez. Sim. Muito bem, tá então um relato muito importante feito pelo Tinga aqui. E a gente faz mais um intervalo. E nós voltamos com o Rio Grande que dá certo. Fiquem conosco.
E nós estamos de volta com o segmento final do Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Paulo César Tinga, ex-jogador de futebol da dupla Grenal, que está lançando o livro Chamando a Atenção da Sorte, esse livro aqui, lançamento do Tinga. Tinga, é importante a gente falar um pouco sobre o conjunto de iniciativas que você lidera, que são exemplares, que causam impacto social. Você tem estimativa ou tem ideia de quantas pessoas você já atingiu diretamente, porque indiretamente não dá para contar, né? Dá, não tenho esse número. Ou não tem nenhum número? Não tenho. Se eu for pegar ali, a gente começou um mês antes da pandemia. Na pandemia a gente chegou a servir 500 almoços por dia. É muito número. Eu sou ruim de matemática, não sou nem mais ou menos. Nós temos isso em comum. Então a gente tem alguma, mas tu tem uma especialidade que eu já não tenho, já não conseguiria ser um apresentador, escutar quem está falando lá, o câmera, aquelas coisas, tudo. Então tu vê que todo mundo tem habilidade e todo mundo tem defeito, né? Eu, por exemplo, não consigo compreender como é que você faz uso da bola. Isso que é interessante. Nada sobre as pessoas entenderem também que nem a gente é bom em alguma coisa e também é ruim em alguma coisa, claro, né? Com certeza. Ninguém é tão bom que não possa receber nada e ninguém é tão ruim que não possa dar alguma coisa também para alguém, né? Mas assim, de impacto diretamente, eu tenho uma parceria muito grande, que é um cara também que deu certo, não só no Rio Grande, mas no mundo todo, né? Que é o Dunga, ele é um parceiro meu, além de a gente é vizinho no mesmo condomínio, a gente faz muitas ações junto, né? De casas, de alguma coisa, de necessidade que vem muita coisa para nós. Lógico que como a gente usa receita privada, seja nossa, seja de empresários. Hoje tem um monte de empresários que não sabem como ajudar, nos procuram. Isso. Primeiro porque sabe que vai acontecer, né? Sabe que o que a gente combinou vai acontecer. Pô, tem empresário que liga para mim e fala, Tinga, eu tenho X dinheiro aqui para fazer alguma coisa. E eu falo, cara, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer, eu não estou fazendo nada desse tipo. Tinga, nós estamos chegando no limite do tempo e tem uma pergunta tradicional aqui no programa, que é: o que é necessário para o Rio Grande dar certo? Para o Rio Grande dar certo, trabalho, lealdade. O gaúcho gosta de trabalho, de lealdade. Acho que esses dois temas aí geram o principal, que é a confiança. Se você for confiável, você vai ter sempre mercado. Muito bem. Paulo César Tinga, que prazer falar contigo. Parabéns pelo lançamento do livro, pelo exemplo social, pelo exemplo como ídolo, né? E está aqui a obra. Vamos pedir só para a produção focar mais uma vez. Chamando a Atenção da Sorte, da editora Vitrola. Paulo César Tinga, obrigado. E esse programa está sendo veiculado pela primeira vez no aniversário do Tinga, então parabéns pelo aniversário também. Obrigado aí, obrigado mesmo. É isso aí. Presentão. E o Rio Grande que dá certo de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.